Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hernani Zanella e eu sou o pastor da Eira Church Lages. E essa foi a mensagem do nosso último culto e que ela possa transformar a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Semana passada nós iniciamos uma série chamada Plano Perfeito. E eu volto a dizer, eu sei que o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. E para que a gente possa viver esse plano perfeito, para aquilo que o Senhor tem na nossa vida, algumas coisas são imprescindíveis que a gente venha fazer, que a gente possa mudar, para que a gente possa estar vivendo e desfrutando daquilo que o Senhor tem. E nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre esse segundo episódio, segundo capítulo da nossa série, que é Operação Samaria. Você pode repetir comigo? Operação Samaria. É muito interessante, irmãos, que vocês vão entender muitas coisas, algo muito especial naquilo que o Senhor fez quando foi nesta cidade. Para que você possa entender um contexto de um pouco sobre Samaria. Samaria, naquela época, esta cidade, ela era considerada um lugar impuro e desprezível. As pessoas não gostavam de ir para Samaria. As pessoas evitavam viajar para aquele lugar. As pessoas de lá eram consideradas, chamadas traidoras da fé. Quem vivia em Samaria naquela época eram pessoas consideradas inferiores. Eles julgavam, eles tinham um ar de superioridade perante as pessoas que viviam em Samaria. Ah, você veio da onde? É samaritano. Ixi, Samaria. Sei se você... eu digo mais, irmãos, as pessoas, os judeus da época, eles tinham um ódio, mas ódio mesmo, uma coisa maligna, das pessoas que vinham de Samaria. Eles pensavam, meu Deus, ele veio daquela cidade, que ódio, que raiva. E infelizmente, eu sei que há pessoas às vezes que muitos evitavam de passar por aquele lugar. Eles pegavam caminhos diferentes e distantes, eles não se importavam em fazer uma curva a mais, mas eles não queriam passar por Samaria. E eu não sei, quem sabe vocês que estão aqui, quem sabe você já evitou algum lugar, só por saber que alguém ia estar naquele lugar, né? Você fala assim, eu não vou passar lá, porque eu não quero ver essa pessoa. Eu não vou ir lá, Deus me livre, se ele me ver, ele vai me chamar. Se ele me ver, eu não quero contato, eu não quero ver aquelas pessoas. Sabe, é tão interessante, que eu achei muito legal, quando, eu não sei se alguém de vocês aqui já assistiu a série The Chosen. Alguém já assistiu? Levanta a sua mão. Essa série é muito legal, fica de uma indicação para você que quiser assistir. E nessa série, a gente vê como os discípulos foram retratados, justamente a questão de Samaria. E eu acho tão legal, que chega num momento, numa cena, que Jesus, obviamente sabendo de tudo, conhecendo o coração de todas as pessoas, ele olha para os discípulos e fala assim, nós vamos fazer uma viagem. Olha só, a gente vai fazer uma viagem. Eu até quero fazer, quem de vocês gosta de viajar? Levanta a sua mão. Viajar é uma bênção, né? E aí Jesus chega para eles e fala assim, olha, nós vamos fazer uma viagem. E os discípulos começam a ficar empolgados, e Jesus fala, nós vamos para Samaria. Eu imagino assim, o olhar dos discípulos, olhando assim, mas Samaria, Senhor? Tem Jerusalém, tem a Galileia, tem outras cidades melhor aqui na região. Samaria? Ir para lá fazer o quê? E é tão interessante que sempre tem, por exemplo, Jesus tinha os discípulos mais chegados, né?
Pedro, Tiago, João. E eu imagino os discípulos às vezes querendo dar um pitaco, chegando assim para Jesus, mas Jesus, sabe, sempre tem aquele que quer dar um pitaco, né? Às vezes você sabe de alguma coisa que você tem que fazer e vem alguém querendo ter desacreditado em fazer isso. E aí os discípulos falam, mas Jesus, Samaria? E ele falou, sim, Samaria, nós vamos para lá, vamos lá. E aqui começa, irmãos, uma operação maravilhosa. E por isso leva o tema da mensagem de hoje. Olha o que a Bíblia diz, eu quero ler com vocês o que a palavra de Deus diz em João capítulo 4, do versículo 4 ao 9. Olha o que a palavra de Deus diz, João 4, do versículo 4 ao 9. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Olha só esse contexto que nós encontramos aqui. Jesus, a própria mulher, acha estranho Jesus puxar uma conversa com ela. Fala, mas como isso? Vocês nos odeiam. Vocês não gostam de nós, vocês não conversam com nós. E o Senhor está aqui agora, nesse momento. Eu fico imaginando o que passa, o que começou a passar na cabeça daquela mulher. Como assim? Você falando comigo? Como assim? Por que você está falando comigo? E uma coisa que você precisa entender, que eu não vou entrar no detalhe da palavra, onde Jesus muda completamente o futuro dessa mulher e se apresenta, mas a coisa mais importante que nós vemos nessa palavra, e aquilo que o Senhor quer falar para você hoje, para nós vivermos esse plano perfeito, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Olha para alguém que está ao seu lado e diga assim, uma mudança de mentalidade. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos é que eles precisavam mudar a mentalidade, entender que eles poderiam ir para qualquer lugar. O que Jesus estava mostrando para essa mulher, era mostrando para ela algo diferente que eles jamais haviam pensado e planejado. É muito interessante que quando a gente fala em Jesus, irmãos, a maneira como ele se apresentou para as pessoas, Jesus, ele não estava, ele veio para quebrar as barreiras culturais, ele veio para quebrar as barreiras religiosas. Jesus veio para transformar completamente a sua época, mudando de muitos a mentalidade. Então olhe mais uma vez para quem está ao seu lado, por favor, diga para essa pessoa, mude de mentalidade. Sabe, isso é muito interessante, o que Jesus começa a fazer. As pessoas começam a ouvir um evangelho que elas nunca tinham ouvido. Quem sabe muitos de vocês que começaram a vir à igreja, jamais imaginaram que a igreja era desse jeito. Vocês não pensavam que a igreja era assim. Quando você começou, você não imaginava como poderia ser um louvor. E quem sabe muitos de vocês tiveram que ter uma mudança de mentalidade. Poxa, você chegou na igreja e você falou assim, meu Deus, é diferente do que eu pensei. Foi assim que Jesus se apresentou para as pessoas. É muito interessante que mais ou menos em 1970, para você ter uma ideia, haviam pessoas que eram completamente isoladas. Em 1960, na verdade veio de 1960, começa um movimento chamado movimento hippie, né? Onde
a droga obviamente foi liberada de muitas maneiras, muitas jovens acabaram se perdendo, e começou um movimento especial, que inclusive foi feito um filme em 2022 chamado O Movimento de Jesus, e esse filme retrata como na época um pastor lá nos Estados Unidos, um pastor abriu as portas da igreja para que os hippies pudessem entrar e ouvir sobre o amor de Jesus. O pastor foi quase expulso da própria igreja, mas esse movimento foi tão forte e salvou milhares e milhares e milhares de jovens, porque houve uma mudança de mentalidade, senão esses jovens não seriam alcançados. Muitas pessoas, irmãos, às vezes se fecham numa religiosidade, botam Jesus dentro de um casulo e acham que Jesus vai ficar somente ali, e são incapazes de ver Jesus fora das quatro paredes. E eu digo para vocês, Jesus não está só aqui. Claro que vir à igreja é extremamente importante, é bíblico, nós nos reunirmos na casa do Senhor é importante, porque são coisas que só são derramadas em momentos como esse. É importante a comunhão dos santos, estar reunidos aqui como igreja. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria a apostasia da fé, e as pessoas não iam mais querer saber de ter uma comunhão com o Senhor. Por isso também é importante nós estarmos reunidos, estarmos aqui juntos. Mas sim, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós não vamos viver o plano que o Senhor tem para nós. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de aproveitar oportunidades que Deus coloca na nossa vida por causa da nossa maneira de pensar? Quantas vezes nós jogamos oportunidades fora, coisas que a gente ora, que a gente busca, e a gente joga isso fora? Sabe, é muito interessante quantas vezes nós mesmos, por ter uma mentalidade errada, não damos passos que deveríamos dar. Foi muito interessante, irmãos. Quinta-feira eu pude viver uma experiência bem especial. Para quase todas as quintas-feiras a gente vem limpar a igreja. Vem eu, vem a pastora, vem algumas pessoas, e é muito maravilhoso a gente poder estar aqui, meu Deus, era o dia mais frio do ano, quinta-feira. Eu ainda olhei para a pastora e falei assim: meu Deus, amor, hoje os meninos têm prova. Por Deus, irmãos, que se a pastora falasse que não, eu ia cancelar a limpeza na igreja. Aí ela olhou para mim e falou assim: tem. Falei: então bora lá. 6 horas levantamos, demos café para as crianças, levamos na escola, viemos para a igreja. E foi muito maravilhoso, porque viemos aqui eu louvando a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito, por lugar, por você estar aqui, orando ao Senhor por isso. À tarde eu fui num lugar que foi a inauguração do PA do Cicobi, né, da Ilse, que é a gerente lá, que eles tinham o banco dentro da polícia, e agora eles estão na frente da UPA. E foi muito legal estar lá, porque eu encontrei uma pessoa que na verdade era a dona do apartamento onde a gente começou a igreja, e na verdade era do lado. E poder olhar, eu olhava para a UPA, era a visão que a gente tinha da nossa casa, de como a gente começou. E eu saí de lá, a gente orou, abençoamos lá o lugar, estivemos na inauguração. Eu saí de lá, eu tinha que passar, adivinha onde? No antigo lugar da igreja também, lá do ladinho do estoque, para ver de um toldo lá que a gente tinha que pegar. E eu olhava para aquela parede de gesso, irmãos, que nós fizemos uma parede de gesso que custou uns 15 mil reais, e eu olhei e vi que os caras derrubaram metade, e eu olhei e pensei assim: meu Deus, se vocês soubessem o sangue que foi derramado aqui, porque teve acho que foi o Anderson, foi botar um parafuso lá um dia, chegou a atravessar o dedo dele, a broca do parafuso, deixou uma marca de sangue lá naquela parede. Mas eu olhando assim, agradecendo a Deus por tudo, sabe? E Deus me lembrou como a nossa mentalidade precisa ser transformada no decorrer do tempo. E hoje a gente está aqui.
É. Mas passar por tudo isso, irmãos, relembrar tudo isso, mostra da onde a gente saiu, mas cada uma dessas etapas, nós tivemos que ter uma mudança de mentalidade. Eu não posso agir hoje como pastor igual eu agia lá na época da garagem. E quando eu falo em agir igual, eu não quero dizer que eu vou ser soberbo, orgulhoso, muito pelo contrário, isso são coisas que a gente nunca pode ser. Mas a nossa mentalidade, ela tem que mudar. Eu preciso entender como cuidar da igreja agora dessa maneira. Eu estou trazendo isso para a minha realidade, mas você precisa colocar isso para a tua realidade. Conforme as coisas vão mudando na tua casa, os teus filhos vão crescendo, a tua mentalidade tem que mudar. Ou você acha que você vai poder ficar a vida inteira jogando videogame? Eu estou falando para os homens, né? Jogando videogame e dormindo até tarde. Teu filho acorda às 7 horas, os piá acordam às 7 horas no domingo. E aí, pai, vamos? Está na hora de acordar, está de dia, vamos lá, meu filho, vamos, uma alegria, vamos lá. Aí, dali a pouco, irmãos, eles começam a fazer, as perguntas começam a mudar. Uma coisa é a pergunta de bebê, e aí, dali a pouco, eles começam a fazer outros tipos de pergunta, né? Porque eles viram na escola, um colega conta, eles estudaram, né? E as perguntas vão ficando mais cabulosa, né? E a mentalidade tem que mudar para você trabalhar e tratar bem, cuidar bem do teu filho. As coisas, a gente precisa ter essa mudança de mentalidade, porque olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, o mundo existe um padrão. E quando eu estou falando, irmãos, sobre ter uma mudança de mentalidade, eu não estou dizendo para nós copiar o que o mundo está fazendo, longe disso. Eu estou dizendo para a gente ter uma mentalidade, para que a gente possa aprender e a crescer. Eu estou dizendo que a Bíblia é a nossa base, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Mas é importante nós entendermos que enquanto nós não nos posicionarmos, enquanto nós não cumprirmos aquilo que precisamos cumprir, ter essa mudança de mentalidade, a sociedade inclusive vai ficar sendo governada por pessoas más. A falta do posicionamento de pessoas honestas, de caráter, numa mudança de mentalidade. Antigamente se falava o quê? Que o cristão nunca deveria se meter na política. E isso é errado, é uma ideia errada. Eu não estou dizendo o pastor, cada igreja tem sua diretriz e assim por diante. Eu nunca vou me meter na política, para deixar isso claro. Mas eu creio sim, irmãos, que precisamos de homens e mulheres posicionados, de pessoas que sejam incorruptíveis, para poder estarmos nas esferas da sociedade. Senão é toda hora a gente vê operação e vão prendendo pessoas corruptas, por falta de gente que não é comprado pelo seu caráter, por seus valores. E nós temos, e eu não falo só na questão política, nós precisamos entrar na sociedade, na questão cultural, nós precisamos sim, em todo o ambiente. Nós precisamos nos posicionar, na empresa, no local de trabalho, na escola, na faculdade, seja com a tua família, com os teus amigos. Os nossos valores, irmãos, são acima de qualquer coisa. Os valores de um verdadeiro cristão, de servir a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, sabe, é ter essa mudança de mentalidade. As pessoas vêm e querem colocar a gente em qualquer lugar, nos rotular de qualquer maneira, dizendo, você é cristão, não se meta. Como assim? Como assim não se meta? Às vezes as pessoas acham assim, pastor, mas eu não vou
Eu não vou me meter porque senão eu posso brigar. Eu quero dizer um negócio para vocês. Jesus também, quando viu uma coisa errada lá diante dos fariseus, sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá, arrebentou as mesas, empurrou as mesas e falou assim: o que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês estão errados. E a gente, às vezes, por ser cristão, acha que a gente não pode se posicionar. O nosso posicionamento, irmãos, nós temos a verdade, uma verdade que é imutável, é milenar, e nós vamos morrer, e essa verdade vai continuar aqui. E por isso que nós precisamos ser homens e mulheres. Mude esta mentalidade. Olhe mais uma vez para quem está do seu lado, diga assim: mude a tua mentalidade. Sabe, irmãos, eu digo para você, não se limite. Não se limite. Como diz até um ditado, quem tem limite é cartão de crédito, né? Mas não se limite. Não se limite quando às vezes nós podemos fazer algo que a gente nunca tentou. Às vezes a gente, por medo, acaba não fazendo. A gente acaba limitando o agir de Deus por causa da nossa mentalidade. Eu digo mais para vocês. Quando Jesus chega, irmãos, tudo muda. Tudo muda. João capítulo 4, versículo 25 ao 30. Olha o que a palavra de Deus diz. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém porém perguntou: o que pretendes? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Versículo 30. Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Olha que maravilhoso, irmãos. Essa mulher, ela havia sofrido muito, passado por 5 casamentos, estava no 6º relacionamento. Mas eu quero dizer algo para vocês. As experiências frustradas e difíceis que você talvez já tenha passado ou vivido na tua vida, elas não definirão o teu futuro quando você está com Jesus. Quando você estiver com Jesus, tudo pode mudar. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Essa mudança de mentalidade é uma nova percepção da vida. As pessoas olham para nós e dizem: meu Deus, você está diferente. Eu te conheci, você começou a ir na igreja, você está diferente. Alguma coisa mudou. E é isso que Cristo faz em nós. Essa semana eu fiquei bem feliz, que inclusive a pastora estava conversando com uma mulher, e essa mulher, a empresa dela estava passando nessas últimas semanas, estava passando por algumas dificuldades, e a mulher falou assim, ela falou: meu Deus, para aí, antes eu não conhecia o Senhor, mas agora eu conheço, eu vou fazer as coisas diferentes. Ela ligou para o marido dela e falou assim: está fazendo o quê? Eles trabalham junto. E aí ele falou: não, estou dirigindo. Ela falou: para o que tu está fazendo agora. Ele parou. Ela falou assim: nós vamos orar, porque o Senhor vai abençoar a nossa empresa a partir de agora. Nós vamos quebrar todo e qualquer mal na oração. Uma mudança de mentalidade. Entender que nós agora, sim, você está buscando a Deus, você pode fazer as coisas diferentes. E isso é tão maravilhoso, sabe, irmãos? É incrível. Hoje até, eu quero falar algo para vocês, que faz tempo até que eu não falo. Quando a gente chegou em Lages, a gente ouvia muito isso. O lagiano falando mal da cidade de Lages. Ah, meu Deus, é porque isso aqui é Lages. Não, mas como assim? Lages é um lugar abençoado. Lages é um lugar de gente abençoada, de gente bonita. Nem que seja pela fé. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Lages é um lugar de gente bonita. Lages é uma terra abençoada, é uma terra próspera. Lages é um lugar do mover de Deus, do cuidado de Deus. Sabe, nós temos que abençoar o nosso lar.
abençoar a nossa terra. Nós moramos aqui numa cidade que tem ar-condicionado de graça. Está meio gelado, Jesus, quiser dar uma aumentada ali, não tem problema. Nós moramos numa cidade que é extremamente grande territorialmente. Eu olho para Lages e eu vejo tanta oportunidade, mas tudo parte de uma mudança de mentalidade, aquilo que Deus pode fazer. Olha só, e algo que eu quero falar, inclusive, irmãos, às vezes tem pessoas, escute o que eu vou falar agora, preste atenção, olhe para mim, olhe bem para mim. Às vezes tem pessoas que têm uma mentalidade de pobreza, e isso que eu vou falar é muito importante. Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Preste atenção no que diz esse versículo, 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Olha o que Jesus está falando, que Jesus se fez pobre, para que nós pudéssemos ser homens e mulheres, sim, bem-sucedidos financeiramente. Às vezes a mentalidade de pobreza está na nossa mente, que a gente não pode fazer nada, que nunca pode viajar, a mulher e o marido não podem comprar nada, não pode sair comer um lanche no final do culto, não pode fazer nada, porque eu vou gastar, irmãos, eu não estou falando de ser esbanjador, é uma coisa bem diferente. Eu só estou dizendo que sim, que o Senhor Jesus era rico, morava no céu, se fez pobre, para que eu e você pudéssemos ter uma vida, sim, próspera e abençoada, mas tudo parte da nossa mentalidade. Eu conheço pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, mas vivem que nem miserável, que não têm coragem de comprar uma roupa, que não são capazes de desfrutar, de viver algo que o Senhor nos proporcionou para viver. São pessoas como até o David hoje compartilhou no momento da oferta, que às vezes a mentalidade da pessoa impede a pessoa, né? Você já conheceu alguém que é pão duro, né? Mão fechada? E eu volto a dizer, eu não estou dizendo que você tem que ser aberto, mão aberta e tal, não é isso, mas tem que ter uma mudança de mentalidade e entender que o Senhor, nós vivemos um Deus que é todo poderoso. Irmãos, as ruas que nós iremos morar no céu são de ouro, as paredes de diamante, é o que a palavra do Senhor diz. Nós vamos caminhar sobre o ouro. Hoje, quem sabe, para você é muito difícil usar somente uma pulseirinha de ouro, mas lá no céu caminharemos sobre o ouro. Eu vou para lá, mas alguém vai estar comigo? Olha para quem está do seu lado e diga assim: mude de mentalidade. Já estou quase finalizando, mas eu preciso falar também das pessoas que têm a mentalidade negativa. Conhece alguém assim? Que você fala assim: eu vou fazer tal coisa, não vai dar certo, não faça, tem um monte. Meu Deus, não, mas eu estou com um sonho, eu estou com um projeto. Para, pelo amor de Deus, não me fala mais sobre isso. Não quero mais, chega, eu tenho medo. Não vai dar certo. Olha, você viu que tal pessoa fez, tal pessoa fez, tal pessoa fez. Vai dar errado. Pelo amor de Deus, para de declarar coisa negativa na tua vida, na tua família, na tua casa. Mude de mentalidade nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que a mudança dessa mulher foi tão forte, a mudança de mentalidade que ela teve, esse encontro com Jesus foi tão forte, que ela levou uma cidade inteira para fora só para ver Jesus, né? Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 4, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus diz: então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Olha que maravilhoso, irmãos, a mudança dessa mentalidade. Quem sabe muitos da cidade olharam para aquela mulher e falaram assim: mas não era essa aí que já casou com todo mundo? Quem que é essa aí para querer estar falando hoje para ir para a igreja?
para conhecer Jesus. Quem que essa mulher pensa que é? Meu Deus, olha o passado dessa mulher, né? Quem sabe você inclusive já julgou pessoas assim. Olha o passado dele, quem é ele para querer me dar uma lição de moral? Mas eu volto a dizer, quando Jesus entra, tudo muda. Tudo muda. Repita comigo, quando Jesus entra, tudo muda. E a história daquela cidade começou a ser transformada. Por causa dessa mulher, uma cidade inteira foi evangelizada. Porque um dia Jesus se apresentou para ela e mostrou uma nova perspectiva da vida. Sabe o que Jesus quer fazer com você hoje? É poder mostrar uma nova perspectiva de vida. Para você viver o plano perfeito de Deus. Hoje você precisa ter essa mudança de mentalidade. E entender, deixar a ideia negativa, deixar a mentalidade de miséria, deixar a mentalidade de que você não pode, deixar o medo para trás e viver um novo futuro, em nome de Jesus. Deixar as experiências ruins para trás, porque às vezes as pessoas falam assim, eu sofri tanto com esse, eu vou sofrer de novo com outra pessoa. Eu sofri tanto nesse trabalho, eu tenho medo de começar e me decepcionar de novo. Às vezes, irmãos, tem pessoas que sofreram tanto em outras igrejas, que tem medo de abrir o seu coração novamente, achando que vão passar por tudo isso novamente. Mas hoje é o dia de uma mudança de mentalidade. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você puder, feche os teus olhos. A história dessa música, ela retrata esse encontro que Jesus teve com essa mulher, quando ela estava lá. E hoje você está aqui na casa de Deus, hoje tu está na casa dele, Jesus está aqui, e hoje Ele quer mudar a tua perspectiva da vida, a tua perspectiva de enxergar, para que a tua mentalidade venha a ser ampliada, os teus olhos venham poder enxergar aquilo que quem sabe até então você não enxergava. Coloque a mão no teu coração. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nessa noite eu quero orar por você, ainda com os teus olhos fechados. Eu quero orar por você que hoje entendeu essa palavra e fala assim: eu preciso ter uma mudança de mentalidade. Eu preciso que o Senhor me ajude a mudar. Eu preciso deixar de ser negativo, eu preciso deixar de ter essa mentalidade pequena. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Hoje eu quero poder ver ao Senhor de uma forma diferente. Eu quero poder deixar o medo de lado, para que eu possa viver
a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Se você quer essa oração, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui diante do altar. E eu quero orar pela tua vida. Não se preocupe com quem está do seu lado. Hoje eu quero orar por você. Sim, Senhor. Santo Jesus. Obrigado, Deus. Coloque a mão no teu coração e venha com fé, porque hoje Ele vai abrir os teus olhos, assim como um dia Eliseu orou pelo seu discípulo e os olhos deles foram abertos. Hoje eu sei que o Senhor vai abrir os teus olhos, a tua mentalidade. Você vai abrir, você vai expandir, e o Senhor vai poder cumprir na tua vida estas promessas. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro pelos teus filhos, pelas tuas filhas que estão aqui diante do altar. Sim, Espírito Santo, eu oro repreendendo todo e qualquer mal. Senhor, se um dia, eu sei que quem sabe eles ouviram isso, aprenderam isso e acharam que deveria ser assim até o final da sua vida, mas quando Jesus entra, tudo muda. E eu te peço, Jesus, hoje molda o pensamento, molda o entendimento, transforma, Deus, a nossa mentalidade, para que nós possamos sim viver o que a tua palavra diz em Romanos 12:2, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Espírito Santo, todo pensamento de miséria, todo pensamento negativo, todo pensamento, Deus, errado, contrário à tua palavra, eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que o Senhor possa sondar os nossos pensamentos, que o Senhor venha ampliar, Deus, a visão. Deus, toda decepção que um dia, quem sabe, os teus filhos sofreram, todo o mal que um dia eles passaram, todas as experiências negativas que eles viveram, agora, Jesus, cure estes corações, Pai. Prepara, blinda, para que o Senhor venha colocar um futuro novo sobre a vida deles, um caminho novo, uma nova perspectiva, uma nova visão do futuro, Pai, em nome de Jesus, para que o teu plano, o plano perfeito que o Senhor preparou, venha se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu queria que você repetisse comigo esta oração e dissesse assim: Senhor Jesus, nesta noite, coloque a mão sobre a tua mente, diga assim: nesta noite, eu recebo a mentalidade de Cristo, declaro sobre a minha vida uma mentalidade nova. Obrigado, Jesus, para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor preparou para mim. Obrigado, Senhor, por esta nova mentalidade. Abra os meus olhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Se puder, dê um abraço em alguém que é da sua família. Diga, ou algum amigo, alguma amiga, diga assim: hoje Jesus nos deu uma nova mentalidade. Aleluia.